Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Sombra do Morro Dois Irmãos. O Morro Dois Irmãos é um dos cartões postais mais belos do Rio de Janeiro, mas para os moradores das comunidades próximas, sua presença também é motivo de inquietação. Durante o dia, suas encostas verdes parecem convidativas, mas quando a noite cai, uma estranha sombra se alonga em direção às casas, trazendo consigo um silêncio pesado. Dizem que a sombra não é apenas o reflexo da montanha sobre o mar e o asfalto. Alguns moradores afirmam que ela se move de forma independente, rastejando como um manto negro que tenta engolir tudo o que encontra. Poucos têm coragem de olhar diretamente para ela quando se aproxima. Naquela noite, o vento soprava forte, carregando um frio incomum para a cidade. As luzes da favela piscavam, como se a energia fosse sugada pela escuridão. Um grupo de jovens que voltava da praia parou, em silêncio, ao perceber que a sombra parecia mais espessa que o normal. Um deles, chamado Lucas, riu nervoso. Disse que era apenas coisa da lua misturada às nuvens. Mas sua voz falhou quando a sombra se contorceu, como se tivesse reagido ao som. Um dos garotos jurou ver braços longos se estendendo do escuro, tentando agarrar algo. As risadas cessaram. Eles correram pelas vielas, mas mesmo dentro da comunidade, o ar parecia pesado. Uma sensação de perseguição os acompanhou, como se a sombra tivesse entrado com eles. Naquela madrugada, um dos jovens não voltou para casa. Sua mãe gritava pelas vielas, perguntando por ele. Alguns disseram que o viram pela última vez próximo à entrada da trilha do Dois Irmãos. Ali, a escuridão parecia mais viva que nunca. E desde então, os moradores passaram a dizer que a sombra escolhia suas vítimas, sempre jovens, sempre à noite. As histórias se espalharam rápido. A cada semana, mais alguém desaparecia sem deixar vestígios. Sempre nas madrugadas, sempre nas redondezas do morro. Os desaparecidos jamais eram encontrados. Os mais velhos lembravam de lendas antigas, de tempos coloniais, quando se dizia que escravos fugidos e indígenas realizavam rituais na mata fechada do morro. Ali, algo havia despertado, e nunca mais retornou ao descanso. Ninguém queria acreditar, mas o medo crescia. Muitos moradores mudavam seus caminhos, evitando passar por vielas escuras ou trechos da trilha. O comércio à noite começou a fechar mais cedo. O silêncio tomava conta da favela assim que o sol desaparecia atrás do Dois Irmãos. Um senhor chamado Seu Geraldo, considerado louco por muitos, dizia que a sombra era a própria fome do morro. Segundo ele, cada desaparecimento servia para alimentar aquilo que ali residia, algo que já existia antes mesmo da cidade nascer. Certa noite, um grupo de policiais decidiu investigar os relatos. Armados e confiantes, entraram na trilha. Os moradores os observavam de longe, sabendo que jamais retornariam. E de fato, apenas um deles voltou, correndo, ensanguentado, sem conseguir pronunciar uma palavra. Os olhos do policial estavam arregalados, a boca aberta em choque, mas nenhum som saía. A única coisa que ele conseguiu fazer foi levantar a mão trêmula e apontar para o morro. Depois disso, ele nunca mais falou. Passava os dias sentado, murmurando para si mesmo, como se ainda estivesse sendo observado. A sombra parecia cada vez maior, cada vez mais ousada. Lucas, um dos jovens que escapara na primeira noite, não conseguia dormir desde então. Os gritos da mãe do amigo desaparecido ecoavam em sua mente. Ele sonhava todas as noites com o morro chamando, a sombra rastejando até seu quarto. Em uma dessas noites, ele acordou suado e ofegante. Ao olhar para a janela, percebeu que a cortina estava se movendo, embora o vento estivesse parado. No reflexo do vidro, algo se movia atrás dele. Virando-se, encontrou apenas o quarto vazio. Aos poucos, Lucas começou a perder peso. Sua pele estava pálida, seus olhos fundos. A família acreditava que era apenas trauma. Mas ele sabia que algo rondava, esperando o momento certo. Um amigo tentou levá-lo à igreja, mas Lucas recusou. Disse que não adiantaria, pois aquilo não era um espírito comum, era algo mais antigo,
mais profundo, algo que não obedecia a nenhuma fé humana. Em um momento de desespero, decidiu voltar à entrada da trilha para confrontar o que o perseguia. Levava apenas uma lanterna e um crucifixo. Seu coração pulsava rápido, mas ele sabia que não podia mais fugir. A cada passo que dava, a lanterna parecia falhar. O feixe de luz tremia, e a escuridão ao redor se adensava. Sons de passos ecoavam atrás dele, mas quando virava, nada havia. De repente, a sombra surgiu diante de seus olhos. Não era apenas escuridão, tinha forma, como uma massa retorcida de corpos grudados, braços e rostos se contorcendo, todos em silêncio. Lucas tentou correr, mas a sombra apenas se estendeu, cobrindo o chão e engolindo sua luz. No dia seguinte, apenas a lanterna quebrada de Lucas foi encontrada próxima à entrada da trilha. Sua família chorava desesperada, enquanto os moradores murmuravam que o morro havia escolhido mais um. A cada novo desaparecimento, os boatos cresciam. Alguns diziam que a sombra era a própria manifestação da dor acumulada das vidas perdidas naquele morro. Outros acreditavam que era um guardião, impedindo que segredos enterrados ali fossem revelados. Um padre tentou realizar uma missa campal na base do morro, acreditando que poderia abençoar a área. No entanto, no meio da celebração, um vento forte varreu o local, apagando velas, derrubando objetos, e os fiéis fugiram em pânico. O padre permaneceu, rezando em voz alta. Mas quando a fumaça se dissipou, ele já não estava mais lá. Apenas sua batina rasgada foi encontrada, presa em um galho de árvore. O medo se transformou em desespero. Famílias começaram a se mudar, abandonando casas, deixando para trás uma comunidade cada vez mais vazia. Os poucos que ficaram diziam que já não havia mais para onde correr. E à medida que o tempo passava, a sombra parecia crescer ainda mais, como se alimentasse do pavor coletivo. O Morro Dois Irmãos já não era apenas um cartão postal. Tornará-se um portal de pesadelos. Anos se passaram, e as histórias do Morro Dois Irmãos tornaram-se uma espécie de tabu. Turistas continuavam a fotografar suas belas paisagens, sem saber do terror que rondava suas noites. Os moradores, agora em menor número, evitavam falar sobre o assunto. Mas os mais antigos ainda alertavam os jovens: nunca olhe diretamente para a sombra quando ela se mover. Quem olha, nunca mais retorna o mesmo. Alguns pesquisadores tentaram investigar, fascinados pelas lendas. Nenhum deles voltou. Apenas equipamentos quebrados eram achados, espalhados pela trilha. Relatórios inacabados, câmeras destruídas, tudo indicando que o que quer que estivesse ali não permitia registros. A sombra tornou-se uma entidade silenciosa, mas presente. Quem passava nas redondezas em noites de lua minguante jurava ver figuras humanas se debatendo dentro dela, como se implorassem por libertação. No fundo, os moradores sabiam, cada rosto que aparecia na sombra era de alguém que desaparecera. E a cada ano, a multidão de rostos crescia, enchendo aquele manto negro de dor e tormento. Até hoje, há quem jure ouvir gritos vindos do morro durante a madrugada. Gritos abafados, sufocados, como ecos de quem jamais encontrou descanso. E assim, o Morro Dois Irmãos continua belo aos olhos dos turistas, mas amaldiçoado para aqueles que conhecem a verdade. Pois sua sombra não é apenas um reflexo da montanha. É uma fome eterna, que jamais será saciada. História por J.T. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.